Oi gente, aqui é a Rê, espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Tô aqui de volta porque eu dei uma segunda chance para uma segunda chance da Colleen Hoover e eu tô aqui pra comentar com vocês sobre essa experiência de leitura, vamos lá? Antes de falar com vocês sobre essa minha experiência de leitura, eu só quero te lembrar pra você deixar o seu curtir aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Se inscreve no canal pra você ficar por dentro das próximas atualizações e me segue também nas demais redes sociais, os links ficam aqui embaixo, assim vocês ficam por dentro das minhas leituras, do que tem acontecido, enfim, os links vão ficar aqui na descrição do vídeo. Bom gente, eu comecei a ler Uma Segunda Chance da Colleen Hoover, um lançamento mais recente dela aqui no Brasil, e ele seria um livro que eu iria ler pro quadro Livro Secreto aqui do canal, que faz tempo que eu não faço, eu falei, vou ler Colleen Hoover. E daí que eu comecei a ler esse livro e chegou em 9% do livro e eu abandonei, eu não quis continuar. E daí eu até comentei lá nos stories, né, que eu tava abandonando, que não tava dando pra mim. E eu recebi, gente, uma enxurrada de mensagens no Instagram de gente falando que amou o livro, que foi um livro maravilhoso, como assim você tá abandonando? O que é isso? O que tá acontecendo, mulher? Enfim, gerou um burburinho lá no meu direct do Instagram, mas depois de ter recebido muitas mensagens de pessoas falando, não, dá uma chance, vai valer a pena, você vai gostar, eu falei, quer saber? Eu vou ler. Só que no caso eu li ele em inglês, porque ele tá disponível em inglês no Kindle Unlimited. O título original dele no inglês é Reminders of Him, então eu baixei pelo Kindle Unlimited e eu meio li, meio escutei, eu mais escutei do que li de fato, né, então eu tenho agora as minhas impressões pra trazer pra vocês e também comentar, né, sobre aí o porquê que eu abandonei esse livro e porquê que eu já tinha, assim, deixado de lado e não queria ler. Eu já comentei aqui no canal antes que eu não tenho uma experiência tão boa com Colleen Hoover. Assim, é até meio estranho falar isso porque essa é uma autora que tem muitos leitores, sabe? Ela tem uma legião de fãs, realmente. Aqui no Brasil, ela é a autora que mais vende, né, contemporânea, assim, enfim, ela é realmente um sucesso nas vendas, enfim, nos seus livros e tudo mais, então é até muito estranho pra mim falar isso, porque eu sinto certo receio, sabe, de explicar pras pessoas o porquê que eu não amo os livros da Colleen Hoover e, enfim, né, mas eu tô aqui pra fazer isso, tá? Então, eu quero começar dizendo que eu ter problemas com Colleen Hoover não invalida você gostar. Eu até gosto de certas coisas dos livros dela, mas as coisas que eu desgosto, eu acho que me fazem ficar cada vez mais afastada e não ter tanto interesse assim em ler. Então eu vou falar sobre isso agora. Bom, gente, eu leio Colleen Hoover desde os meus 16, 17 anos. E eu estou fazendo 27, ou seja, eu tenho 10 anos que eu conheço essa autora, que eu leio os livros dela. Eu li vários já, eu não li todos, é claro, né? Mas eu já li vários livros da autora. E quando eu comecei a ler os livros dela lá na minha adolescência, eu amava, sério, assim, eu devorava. Até hoje eu devoro os livros dela, porque ela tem uma escrita muito boa. Ela, assim, é fabulosa na escrita, ela sabe realmente o que ela tá fazendo ao envolver o leitor, a fazer com que o leitor fique preso na história, a fazer você, sabe, devorar o livro. Então ela realmente é, assim, espetacular nesse quesito. Então eu sempre devorei os livros dela. Desses 10 anos, né, aí, de leitura de Colleen Hoover, eu tive muitas experiências boas, algumas experiências não tão boas, com relação à trama, né, a história, a estruturação, a problemáticas que ela, né, traz no livro, que ela não desenvolve da maneira, né, que eu esperava que fossem desenvolvidos, alguns relacionamentos tóxicos, algumas personagens, né, abusivas. Então assim, eu já vi várias situações que inclusive as pessoas têm começado também a criticar nos livros da autora de uns tempos pra cá, que são situações que não me agradaram, né, de um todo. Mas a minha principal questão com relação aos livros da Colleen Hoover nem diz tão respeito, assim, às problemáticas, né, principalmente nos livros mais recentes, que ela tem trabalhado de uma forma, acho que um pouco mais consciente, né, essas questões problemáticas, e inclusive as pessoas não estão se queixando mais tanto disso, e por isso eu acho, né, que ela tem se tornado, inclusive, uma autora que tá sempre e mais crescendo e tendo novos leitores e agradando novas pessoas, porque ela tem melhorado, né, ela mostra, assim, que ela tá se esforçando pra melhorar um pouco os relacionamentos, né, situações tóxicas e complicadas que ela trabalha nos livros dela e a forma como ela trabalha. Mas assim, gente, falando de minha experiência, o que não funciona pra mim é, assim, o padrão, eu diria, de livros dela. Eu já li alguns livros, como eu falei, e eu sinto que em todos esses livros dela que eu li, eu percebi situações que eu encontro em todos os livros, o que me deixa desestimulada a ler novos livros dela, porque eu já sei o que eu vou encontrar. Eu já sei que eu vou encontrar um romance cheio de drama. Você não encontra uma pessoa vivendo de boa, feliz da vida nos livros da Colleen Hoover. Você sempre encontra pessoas realmente passando por problemas, por situações tristes ou depressivas ou coisas realmente muito pesadas. Então, assim, eu até entendo, sabe, que as pessoas passam por problemas na vida, que os jovens têm problemas na vida, mas geralmente os jovens que são protagonistas dos livros dela são jovens muito adultizados, eu
diria assim, não sei se essa palavra é certa, mas são jovens que estão enfrentando situações que, assim, de um modo geral, né, a maioria dos jovens não enfrentam, mas isso não quer dizer que esse tipo de situação não exista. Então ela traz isso nos livros dela e, assim, tudo bem, né? Ótimo que isso aconteça, mas eu percebo que isso acontece em todos os livros dela, né? Ela sempre acaba trazendo, então, essas temáticas mais pesadas pra um público mais jovem. O que é até que muito válido, né? Porque as pessoas passam por situações dramáticas em diferentes estágios das suas vidas. Mas eu acho que justamente por ela querer agradar ao público jovem, alcançar o público jovem, ela acaba trazendo isso atrelado a algumas situações que não são tão favoráveis assim, pelo menos não do meu ponto de vista, sabe? Esse livro mesmo que eu li, o Reminders of Him, ele poderia totalmente acontecer, né? Toda essa história poderia acontecer sem um romance, mas aí não ia ser Colleen Hoover, entende? Porque ela constrói suas histórias e conquista seus leitores muito pelos romances também, né? Esses romances muito profundos, muito arrebatadores, com uma química muito forte entre as personagens. Então, o leitor de Colleen Hoover já vai pros livros dela esperando isso. E muita gente, né, pra muitas pessoas, isso é algo positivo, é algo que as pessoas esperam porque é uma coisa que elas amam, o que não é o meu caso, né? Não necessariamente eu vou amar que tenha romance em todos os livros, sabe? Eu gostaria muito que ela trabalhasse, né, por exemplo, uma temática como ela trabalhou em Reminders of Him, com um amigo, por exemplo, sabe? O cara não precisa ser o amante, né, o par perfeito da protagonista pra desempenhar um papel muito importante na vida dela e fazer com que a vida dela mude, sabe? Então, essa é uma perspectiva que eu tenho. E, gente, as minhas críticas são, assim, por ser uma pessoa cri-cri, tá? Com coisas que eu vejo sendo repetidas várias vezes. Então, se você não é essa pessoa, você não vai se incomodar. Como muitas pessoas não se incomodam, mas como eu acabo percebendo muitas coisas semelhantes em vários livros, isso me deixa, como eu falei, então, sabe, desestimulada. Então, continuando aqui, né, falar sobre essas minhas experiências, uma coisa que eu também já reparei muito nos livros da Colleen Hoover é que ela se esforça muito pra fazer com que as suas personagens sejam diferentonas, sabe? Seja nas características físicas, seja nos gostos, sabe? Seja porque, ela é aqui uma artista, ela é uma poeta, ela faz isso, faz aquilo. Então ela sempre tenta trazer para suas personagens características que fazem com que elas sejam, sei lá, elas se destaquem, sabe? Elas sejam diferentonas. E essa coisa de querer fazer as personagens serem muito diferentonas acaba vindo também pros nomes que ela escolhe pros personagens. Se você for ler os livros da autora, você vai perceber que em vários livros você vai ver nomes muito diferentes nas personagens. Eu vou chegar lá, né, nesse livro em específico, eu vou chegar nesse ponto. Mas enfim, é outra coisa que eu também tô sempre esperando os livros dela, né? Qual vai ser o nome diferente da vez? Porque todo livro tem que ter um nome diferente, sabe? Uma outra coisa que eu já comentei aqui no canal que me incomoda, né, por ser muito repetitivo nos livros da autora, são as coincidências absurdas que acontecem nas histórias. Sempre vai ter uma coincidência, algum personagem que vai estar conectado com a vida da protagonista de alguma forma fora do normal, sabe? Geralmente são coisas que fogem um pouco do que aconteceria na vida real, então fica uma coincidência muito absurda, muito forçada, sabe? Eu acho que acaba forçando muito a história nesse sentido, porque são coincidências realmente muito gritantes. E é o tipo de coisa que eu, pelo menos, por já ter reparado que isso acontece com certa frequência nos livros da autora, eu meio que já espero que isso vá acontecer. Então quando ela tenta trazer, assim, um elemento surpresa, pra mim não surpreende, porque eu já sei que isso vai acontecer, eu já espero que isso vá acontecer, porque eu já tenho essa perspectiva de outros livros dela. E eu vou usar então o Reminders of Him, ou Uma Nova Chance, né, uma segunda chance aí, pra exemplificar tudo isso que eu falei com vocês, né, a breguice, a coisa da coincidência bizarra e etc, né. Eu vou tentar falar sempre com spoiler aqui, caso você ainda não tenha lido, e caso eu falar alguma coisa com spoiler, eu vou deixar lá pro final, eu vou deixar marcado aqui na minutagem, mas eu acho que não vai ter spoiler do que eu vou falar por aqui. Mas enfim, gente, nesse livro, né, Uma Segunda Chance, a gente tem a Kenna como protagonista, então a gente já começa com um nome diferente. A Kenna, ela tem 25 anos, mais ou menos, ela tá saindo da prisão. Ela foi presa 5 anos atrás, numa noite em que o namorado dela faleceu. A gente não sabe exatamente o que aconteceu no passado, mas o que tudo indica, ela se culpa muito pelo que aconteceu lá no passado com o seu ex-namorado, e o sistema também culpa ela, mesmo porque ela acabou sendo presa, ficou 5 anos na prisão. Acontece que, assim que ela entrou na prisão, ela descobriu que ela estava grávida. Então ela passou a sua gestação presa, e assim que a filha dela nasceu, ela não chegou nem a ver o rosto da menina, né? Porque tiraram a filha dela e levaram ela embora pra ela ser criada pelos avós paternos, que são as pessoas ali, né, que estavam mais aptas a cuidar da menina. E aqui a gente começa com a breguice, né? A menina se chama Diem. E por que a menina se chama Diem? Por causa de Carpe Diem. Tudo bom pra você? Então tá bom. Eu não sou ninguém pra falar sobre nomes de pessoas. Eu me chamo Renieri, entendeu? Eu tenho um nome que não é comum. Eu não sou ninguém pra falar, mas, gente,
Diem, por causa de Carpe Diem, pra mim foi a primeira coisa extremamente brega dessa história. Desculpa se você gostou, eu achei brega demais. Bom, então tá bom, Kenna saiu da prisão, tá ali com o objetivo de tentar se aproximar da sua filha, tentar conseguir a confiança dos pais do seu namorado morto e tentar fazer com que ela seja mais presente, sabe, na vida da filha, na criação da filha, que ela nunca nem viu o rosto, ela não sabe nem como é que é a garota, entendeu? Então esse é o grande objetivo dela. Ela tá saindo da prisão, indo pra essa cidadezinha onde a filha dela mora, tentando buscar um emprego pra poder se aproximar da filha. Logo ali no início da história, quando ela acabou de chegar nessa cidade, ela vai procurar uma livraria que existia ali na época que ela morava lá, só que ela vai descobrir que essa livraria virou um bar. E o dono desse bar é quem? Justamente, seu Ledger, que é o protagonista, né, masculino dessa história, que vai ter, sim, narrativa pela sua perspectiva ali em primeira pessoa. E nesse livro a gente tem as narrativas sendo intercaladas por capítulo, né, então um capítulo é da Kenna, outro capítulo é pela perspectiva do Ledger. E, gente, assim, na primeira cena do Ledger, a gente já sabe que ele meio que cuida de uma garotinha, que inclusive pintou as unhas dele, que a garotinha tem quase 5 anos. Você já sabe quem é essa garotinha, né, não precisa fazer nenhum suspense, Colleen Hoover, a gente já sabe. Só que calma, que a coincidência absurda não é essa, né? Não é só ela ir pro bar, justamente pro bar do cara que tá com a filha dela. Mas enfim, ela vai pra esse bar, assim que ela entra no bar, o Ledger já olha pra ela e já vira um poeta, que vocês não estão entendendo, gente. 6% o cara tava declamando poesia, né, na própria cabeça, por causa da menina que tá sentada ali pedindo coisa pra tomar e que ele nem conversou. E eu juro, eu cheguei a tirar uma foto, eu não vou ter mais ela aqui, mas eu cheguei a tirar uma foto do trecho em que ele fala, né, só de observar a menina ali sentada na dela, que ele percebe que tem alguma coisa diferente nela, porque ela é uma pessoa que tem aparenta ter algum passado triste, que ela, né, ela tem uma aura triste, tem alguma coisa por trás dela que fascina ele e que, além disso, ele gostaria que o rosto dela, assim, fosse estampado num quadro, porque parece uma pintura, e ele queria ficar olhando pra aquilo o tempo inteiro. Gente, 6% da história. Assim, o cara nem conversou com a mina, sabe? Ele não sabe nem como que é essa garota. E ele tá poeta já falando sobre o rosto dela ser uma obra de arte. Enfim, esse é um dos tipos de situações que eu paro e penso, meu Deus, Colleen Hoover, você não poderia forçar mais esta barra pro meu lado, sabe? Mas enfim, né, vai rolar ali aquela química, aquele insta-love que sempre acontece nos livros da Colleen Hoover. Eles vão ter essa química muito forte logo no começo e eles vão meio que começar a conversar depois, mais, né, no final da noite. Ele vai perguntar qual é o nome dela. Ela não vai dizer o nome dela, vai mentir, ela vai falar o nome do meio em vez de falar o primeiro nome, porque ela sabe que as pessoas ali sabem quem ela é, né, da época que aconteceu lá a prisão e tudo mais. Então ela não quer que as pessoas conheçam ela, assim, meio que tirando, não sei, com preconceito, sabe? Tirando situações precipitadas, vamos dizer assim. Então ela vai falar o nome do meio dela, e daí papo vai, papo vem, ele vai falar, não, mas quem é você? Como assim que eu nunca te conheci, que não sei o quê? E nisso dela não querer falar mais sobre ela, né, de ela não querer se abrir e dizer quem ela acaba sentando no cara, né, no colo do cara ali e acaba dando uns amassos. E é isso, gente, 9%. Foi nesse ponto que eu falei, pra mim não dá, estou abandonando esse livro e parei de ler, entendeu? Também tem outra coisa que acontece aí, justamente nessa parte, né, nessa cena, é quando ela pergunta qual é o nome do cara e ele fala que o nome dele é Ledger. E ela vai lembrar quem é Ledger, né, porque ela já lembra, ela sabe quem é esse cara, ela lembra do nome dele. E aí que vai ter a coincidência absurda de que ela divide o passado com esse cara, como sempre, né, livro de Colleen Hoover sempre tem isso, né, umas coisas assim. Ela divide o passado com esse cara sem saber, sabe? Então a gente tem aí, né, essa coincidência absurda que vai acontecer entre os dois. Só que sem ele saber exatamente quem ela é, que ela é a pessoa que tá envolvida no caso lá de anos atrás que foi presa. Então aqui eu esclareço os meus pontos, né? Eu dou já os exemplos de coisas que acontecem nos livros da Colleen Hoover com muita frequência, que me incomodam, que não me agradam totalmente, tá? E aqui sou eu sendo chata mesmo, é coisa que acontece em todo livro, que se repete, que eu tô cansada de ver, que eu já não aguento mais, sabe? Que eu acho que poderia fazer diferente, mas que não faz, acontece sempre, agrada as pessoas, mas não me agrada. Bom, então continuando aí a falar, né, sobre a trama em si, a gente tem essa base, né, essa moça que tá querendo recuperar a confiança, né, dos pais adotivos ali da sua filha, que são também os avós dela, e ela tentando se conectar, né, se aproximar, e ela vai de alguma forma descobrir que o Ledger tem muita proximidade com a filha dela, e eles vão acabar se aproximando ainda mais por causa disso, e vai ter toda uma questão de preconceito ali envolvendo o fato de ela ter sido presa, e vai envolver toda também essa questão de auto-perdão, né, que ela vai precisar se perdoar pelo que aconteceu, ao
ao mesmo tempo que ela se coloca nessa posição de, tipo assim, aceitar qualquer migalha que forem dar pra ela, porque ela entende o fato de as pessoas não confiarem nela, né? Então ela quer, assim, qualquer coisa que as pessoas estiverem dispostas a dar pra ela sobre a filha, né, enfim, informação sobre a filha, etc, ela tá aceitando. Então é bem triste, bem pesado ver essa parte, inclusive. É um livro que toca muito nesse lado da maternidade, nesse lado do perdão, nesse lado de as pessoas julgarem ela pelo que aconteceu, sem saber exatamente o que foi que aconteceu nos detalhes, porque sim, ela cometeu um erro no passado, mas isso não exime ela de receber perdão, já que ela cumpriu ali, né, a sua pena, ela foi já solta, ela, enfim, é uma mulher livre agora, né, ela tem o direito de recomeçar a sua vida, mas ao mesmo tempo existem todas esses preconceitos envolvendo ela, envolvendo o que aconteceu no passado dela. Então a gente tem aí, né, esse romance que, é claro, vai acontecer, a gente já espera isso, né, é até esperado os livros da Colleen Hoover que tem, assim, romance acontecendo. Vai acontecer, então, né, esse interesse amoroso, mas vai ter ali um dificultador também, que você já entende qual vai ser desde o começo do livro, envolvendo esse casal. Mas o importante o Ledger vai ser, digamos assim, uma conexão entre a Kenna e a Diem, que é a filha dela. E eu preciso até falar, gente, sobre a experiência de escutar esse livro em inglês, porque toda vez que falavam, né, que a Diem é o nome da garota. Toda vez que falavam Diem, a minha cabeça já pensava em DM, sabe? Tipo, DM. Eu parava e pensava, gente, eu preciso acostumar que não é DM, é Diem, o nome da garota é Diem, de Carpe Diem, guarda isso. Enfim, gente, minha experiência, assim, no fim das contas, sabe, colocando na balança, não foi negativa, não foi um livro ruim, mas ao mesmo tempo é um livro que não surpreende, tá, porque eu já esperava tudo o que ia acontecer, justamente por ter lido outros livros da autora. Ela teria me surpreendido, no caso, se ela tivesse trabalhado de uma forma diferente todas essas questões que eu já comentei, que eu sempre vejo nos livros dela, e que se fosse trabalhado de uma forma diferente, aí sim iria me surpreender, mas não foi esse o caso. Então, ele é um livro que, mais uma vez, né, trabalha uma temática sensível, como a autora tem feito aí em livros mais recentes dela, né, sempre trazendo temáticas, né, sensíveis atreladas aos romances, então é uma tendência da autora mesmo, né, de trabalhar nos últimos livros que ela tem escrito. E é isso, gente, de um modo geral, não foi uma leitura ruim, não foi uma total perda de tempo, foi um livro que sim, teve seus momentos de emoção, teve seus momentos, sabe, de senti realmente muita pena dessa moça, entender o lado dela, entender o lado da família que não quer que ela se aproxime, porque tem, né, ali seus motivos. É uma história em que todo mundo tem seus motivos, sabe? Mas que eu entendo que, assim, geralmente quando você tem uma criança na equação, tudo que é feito é pensando no bem-estar dessa criança que não pode escolher por si mesma, né? Então, o livro trabalha muito isso também de ambas as perspectivas, sabe? Tanto da mãe quanto dos guardiões. Mas enfim, não foi uma perda de tempo, eu gostei de ter lido, foi um livro legal, foi um livro que, assim, eu li bem rápido, né? Funcionou bastante fluido, assim, pra mim, como geralmente funciona, né? Colleen Hoover sabe escrever muito bem, ela é uma escritora excelente. Mas, de novo, né, tem todos esses pontos que não me agradam, que me fazem ficar, assim, incomodada, porque eu já vi em vários livros dela e segue aquela fórmula, né, que eu falei, é uma fórmula que ela trabalha em vários livros, que se repete e que parece que eu tô lendo variações de uma mesma história, sabe? Então é isso, gente, essa foi a minha experiência com Reminders of Him. Agora vocês também entendem um pouco aí do porquê que eu não costumo amar os livros da Colleen Hoover. Não é nada pessoal, não é querendo ser, sabe, é do contra, é que realmente existem coisas nos livros dela que pra mim não funcionam tão bem assim. Mas então era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês, espero que vocês levem tudo que eu falei aqui numa boa, tá? Dentro do respeito, é apenas a minha opinião, a minha experiência mesmo, né, com o trabalho dessa autora, e que você continue lendo os livros da Colleen Hoover aí, amando, porque eu sei que muita gente ama, e se tá funcionando pra você, se joga, lê mesmo, porque a gente não pode mesmo ler aquilo que não funciona com a gente, né? Então eu espero que você tenha aí ótimas experiências de leitura com os livros da autora. E era isso, gente, que eu tinha pra comentar com vocês. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né, das minhas impressões, do que eu falei, né, dentro do vídeo. Tudo dentro do respeito, é claro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, galera. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!